E para discutir esse assunto, aqui no estúdio em São Paulo, a gente recebe a psicopedagoga Késia Bombonato. Ela é presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Muito obrigada pela presença mais uma vez, Késia. Bom dia. Obrigada, bom dia, Ana. Eu que agradeço. Luciano, Raquel, vocês também têm entrevistados. Temos sim, Ana. Aqui com a gente está recebendo o psiquiatra da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, doutor Ricardo Krause. Doutor Ricardo, tudo muito bem, bom dia. Bom dia, Luciano. Tá tudo bem? Bom, o nosso debate está começando agora. A gente convida você, assinante, a participar dessa discussão. Você pode mandar perguntas para os nossos entrevistados ou então conte sua história, mande seu comentário. Acesse nosso site g1.com.br/globonews ou ligue para a nossa central de atendimento. Nosso telefone é 4002-2884, custa de uma ligação local de qualquer lugar do país. A gente aguarda a sua participação, então, a partir de agora. Doutor Ricardo, começando sobre alguns números que eu encontrei que eu fazer pesquisa para essa entrevista, né, que o consumo de medicamentos para esse transtorno, déficit de atenção, esse consumo aumentou 75% nos últimos 10 anos. O que está colocando o Brasil como o segundo maior consumidor mundial dessa droga? São problemas de diagnósticos ou a facilidade de compra sem receita? A facilidade de compra sem receita é uma prática absolutamente criminosa. Esse é um tipo de medicamento, é tarja preta, e é uma tarja preta bastante controlada, que é o chamado receituário amarelo de controle A. Então, esse receituário você tem que fazer o registro da vigilância sanitária. Agora, qualquer substância, legal ou ilegal, é vendida no mercado paralelo. Que existe um excesso de diagnóstico, existe uma hipervalorização desses medicamentos. Os medicamentos são medicamentos indicados para o chamado transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Qualquer uso fora disso é um uso muito acreditando em poderes mágicos. Recentemente eu li numa reportagem até do Globo, de uma coisa de 2 semanas atrás, que chamava metilfenidato, que é a droga mais vendida como a droga da produtividade. E aí, lendo a matéria, você via, por exemplo, uma moça que dizia que tomava um comprimido de metilfenidato de 10 miligramas, dia sim, dia não, e tinha 13 horas de rendimento. Isso é um efeito tremendamente psicológico. Assim, um comprimido de 10 miligramas de metilfenidato para uma criança de 10 quilos. Então, quer dizer, uma pessoa que tem 48 horas de rendimento, acho que ela tem uma enorme capacidade que ela está atribuindo ao medicamento, por exemplo, né? Professora Késia, nas escolas, as escolas elas trabalham com algum tipo de protocolo para lidar com crianças com suspeita de TDAH? Então, infelizmente, né, o que a gente tem visto é que os professores têm usado, às vezes, um questionário ou este protocolo para diagnosticar a criança, o que é uma falha imensa, porque o professor não é o profissional que vai diagnosticar. Se ele percebe que a criança está com dificuldade de atenção, primeiro ele tem que ver se não há outras razões que estão levando a essa falha de atenção. Porque muitas vezes essa criança está com problema de atenção, não está podendo focar a atenção, ou está mais hiperativa, porque ela não está estimulada, porque ela provavelmente pode estar tendo outros conflitos ali dentro da sala de aula. Então ela primeiro tem que ver a questão pedagógica, o que está acontecendo com aquela criança dentro daquele grupo, da sala de aula, e se ela achar que essa criança está além ou está fora da normalidade ali daquele grupo, ela deve chamar os pais e encaminhar para um especialista. E aí, então, vai ser feito o diagnóstico. Quer dizer, não é função do professor aplicar esse protocolo, e sim um especialista. Então, o professor, ele deve fazer as suas observações, ele deve reportar essas observações ao orientador, e isto vai ser trabalhado com a família, e a família vai procurar um especialista, e aí o especialista para fazer esse diagnóstico é o neurologista, ou o neuropsiquiatra, ou o psiquiatra. Os papéis têm que ficar bem definidos, né, professora? A gente já tem participação de assinante aqui. A primeira pergunta é para o doutor Ricardo, a gente vai ver aqui no nosso telão. Doutor Ricardo, Alfredo Carvalho fala o seguinte: sou contra o uso indiscriminado de medicamentos, mas sinto que às vezes tenho dificuldades para me concentrar. Além da terapia, existe algum tipo de exercício que a gente pode fazer em casa? E eu queria aproveitar e emendar a pergunta. O Alfredo falando que ele se sente de uma maneira que às vezes precisa desse medicamento. É difícil diagnosticar? Porque muitas vezes o diagnóstico não tem um exame, né? Ele é baseado em relatos meio subjetivos das pessoas que observam as crianças, do próprio paciente. Quer dizer, às vezes também é um erro no diagnóstico? Em
primeiro lugar, queria dizer para o Alfredo que eu concordo inteiramente com ele, eu também sou contra o uso indiscriminado da medicação. Em termos de exercício, para melhorar o desempenho no estudo, eu acho que a professora Kézia, que é presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, até teria... Algumas pessoas dizem que se você ficar fazendo palavra cruzada, você consegue ter um poder de memorização melhor, exercitar o cérebro para a concentração. O tratamento do déficit de atenção, aí, Renato, complementando, a gente tem critérios muito claros, muito delimitados. Você tem que ter uma certa idade de início dos sintomas, você tem que ter um número mínimo de sintomas ou ligados à atenção, ou ligados à hiperatividade, ou ligados à impulsividade, de uma maneira que isso efetivamente atrapalhe a pessoa em 2 ambientes, pelo menos. Então, como a professora Kézia colocou, e o tratamento não é exclusivamente medicamentoso, o medicamento é um complemento à questão da psicopedagogia, a técnicas, em casos mais graves, da abordagem cognitivo-comportamental, de maneira de contingência, você preparar a família para estimular a criança a aprender melhor, tudo é um conjunto de coisas, mas o diagnóstico é bastante tranquilo quando feito por um profissional. Né? Professora Kézia, o Dr. Ricardo falou dessa questão do exercício, né, passando para a senhora responder, mas antes também eu queria fazer uma pergunta de Santos, já podia aproveitar para responder as duas. É o seguinte, hoje em dia as pessoas logo dizem que as crianças são hiperativas ou têm déficit de atenção. Há um exagero no diagnóstico e no consumo de remédio ou a tecnologia está realmente provocando uma mudança no comportamento das pessoas? Pergunta da Janete Santos. Então, eu penso, né, Luciano, que a questão do diagnóstico deve ser bem feito. Eu acho que realmente muitas vezes existem exageros nesses diagnósticos e o que a gente percebe que às vezes a criança que precisa da medicação, os pais se negam a procurar uma ajuda. Então muitas vezes a gente aconselha a buscar o neurologista, a gente junto com o neurologista participa desse diagnóstico e muitas vezes os pais nos veem dizendo, não, jamais eu vou dar um remédio para o meu filho, e ficam muito assustados com isso. Quando há indicação do remédio, esse remédio ele é eficaz. A gente percebe nas sessões de terapia a diferença que é uma criança medicada quando há um diagnóstico e que isto realmente é necessário e a criança que não é medicada. Agora, muitas vezes a gente se sente até, faz um trabalho de sedução dos pais, que eles querem que a gente promova ou faça ali um relatório ou então se estimule essa criança a tomar uma medicação, achando que a criança vai ficar mais inteligente. Então, existe também erros até de informação, existe aí um excesso de informação. Por outro lado, eu acho que as crianças hoje, ela tem realmente uma questão de limites. Muitas vezes a criança está tendo aí um déficit de motivação e não de atenção. Então, se ela estiver motivada ou se ela estiver focada e não tiver, de fato, o transtorno, então essa criança ela precisa ser trabalhada de forma a que esses mecanismos de limite, de disciplina, sejam introduzidos na vida dessa criança. Então, os exageros passam por conta desse excesso de informação, sim. Então, se rotula tudo, então, aí são rótulos e não diagnósticos. Então, muitas vezes é mais fácil rotular, eu sou um TDAH, eu sou hiperativo, eu tenho um déficit de atenção, e também em busca disso, procurando privilégios. Né, porque a gente sabe que nesse processo de inclusão, a criança muitas vezes tem algumas prerrogativas dentro do processo acadêmico e os pais querem usar dessas prerrogativas. Então isso a gente precisa tomar muito cuidado para não cair nessa sedução dos pais e ter claro de que muitas vezes essa criança ela é mais hiperativa, digamos, mas não porque ela tem um transtorno. Ela é mais proativa. Então, são crianças que querem fazer, querem experimentar e ali trabalhar dentro desse processo de experimentação os limites possíveis. Parece que hoje em dia tudo virou transtorno, não é mais a criança focada ou a criança desatenta, tudo virou um transtorno, né, professora? Tem pergunta da assinante Maria Amélia para o doutor no Rio de Janeiro, doutor Ricardo. Doutor, cada vez mais as pessoas tentam dividir a atenção com milhares de coisas ao mesmo tempo e acabam não prestando atenção em nenhuma. O acesso fácil aos medicamentos estimula, em certa medida, a automedicação nesses e em muitos outros casos? Qual é a sua opinião? Olha, Amélia,
é uma característica da geração que a gente está tendo, que é chamada geração arroba, o pessoal que nasceu a partir de 98, que já são nativos digitais. Então já são crianças e adolescentes que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma característica da geração em si. A automedicação com os remédios para déficit de atenção não é uma coisa tão fácil assim. Colocando aí, até voltando a primeira questão do Luciano, o crescimento grande da venda de medicamentos desse tipo não é muito tão ligado à criança, não é muito ligado a essa cultura de concurso público, de pessoas que estão estudando. Acontece uma coisa curiosíssima, que eu acho assim, o grande déficit de atenção que eu tenho é do pessoal que lava roupa em casa. Por quê? Porque frequentemente você vê nas famílias dizer que a empregada ela botou a receita do remédio A, do remédio B para déficit de atenção, que aí precisa de uma segunda via ou uma terceira via. Quando isso acontece, com uma segunda vez que isso acontece, é para ter certeza que tem alguém em casa estudando para concurso ou está querendo emagrecer. Que é um outro uso do remédio. É um derivado de anfetamina também, né? Então tem mais uma mas um remédio seguríssimo, assim, em termos quando bem prescrito. Para quem precisa, né? Tem mais uma pergunta aqui, doutor Ricardo. A próxima pergunta é a seguinte: a medicação em questão é considerada como anfetamina? A longo prazo, quais os riscos que acarretam ao organismo? E eu queria falar, o senhor falou aí sobre emagrecer, tem muitas meninas, né, que é um efeito colateral emagrecer, que acabam usando também por esse motivo. Mas respondendo a pergunta da nossa assinante, quais são os efeitos colaterais, para quem não precisa? Esse é um remédio que é usado desde 1952. E muito usado, principalmente num país que adora processar a tudo e a todos se há danos. Então você já tem pessoas desde 1952 e desde 1976 um grande número de adultos fazendo uso. Então esse é um remédio para um uso de médio e longo prazo. O que vai acontecer? Em geral nós temos efeitos de perda de peso, alguma perda de peso no início, que não se mantém, não se sustenta, não é um remédio voltado para isso. Quando bem usado, quando bem dividido, você pode ter, no máximo, em alguns casos, um aumento ligeiro da pressão. Em pessoas predispostas, você pode desencadear quadros de epilepsia, mas nada além de que um remédio para asma ou um corticóide também podem desencadear. Agora, por exemplo, insônia também causa insônia? Para isso causa, ligado, né? Exato. Só que com isso a gente orienta um horário de tomada, a dosagem, o espaço, é uma coisa que a gente relaciona. Criança muitas vezes tem que tomar proporcionalmente uma dose mais alta de remédio em relação ao adulto, porque o fígado dela processa muito rapidamente. Então a gente vê e planeja, vê a relação custo-benefício, vê que horas ela vai estudar, como é que aquilo vai ser inserido dentro da escola, até o próprio fato de dentro da escola ficar tomando remédio, ser retaxada como uma criança doente. Então a gente vai administrando isso da melhor maneira para evitar esses efeitos. Caramba, hein, Ana? Tem uma série de coisas aí que devem ser levadas em questão, né? Quer dizer, até mesmo o comportamento da criança, o dia a dia dela, né? Muito interessante. Vamos trazer essa questão aqui para a professora Kézia, que ela falava para a gente agora há pouco, que os próprios pais pedem, às vezes, a prescrição e indicação do medicamento para os alunos. Pela sua percepção como professora, será que tem muita criança hoje tomando esse medicamento sem a devida necessidade? Olha, Ana, eu penso que existem sim casos, e isto é muito perceptível, porque a criança que não tem a indicação, esse remédio não vai fazer, e aí o doutor Ricardo pode realmente confirmar isso, a gente não percebe a diferença, né? Então, assim, o que a gente percebe muita diferença é nessa criança que precisa da medicação. Né? Então eu acho que assim, isto é um tema muito importante, né, Ana, porque até nós vamos discutir isso no simpósio agora de 17 a 19 de outubro aqui em São Paulo, porque isso realmente está sendo um problema sério levado dentro das escolas. Né? Obrigada. Obrigada. Conversamos mais uma vez com a professora Kézia Bombonato, presidente da Associação Brasileira de Pedagogia. Bom dia, professor. Muito obrigada, bom dia. Luciana Raquel, se vocês me permitem, eu tenho uma perguntinha para o doutor Ricardo. Eu gostaria de saber quais são os riscos à saúde para quem faz uso recreativo desses medicamentos, doutor. Tem gente que está diluindo e tomando, bebida, né? Injetando na veia, tomando com bebida alcoólica. Qual é o risco para a saúde? Isso, o risco de qualquer droga. Para isso, quando a gente identifica na criança ou no adolescente, em geral você mais para adolescente, um perfil de risco de dependência ou de fazer uso recreativo, existe a formulação de longo prazo, que não permite essa questão de injetar na veia ou de
cheirar e coisa assim. Nos Estados Unidos eles chamam isso de angel dust, que é aquele halo branco que fica aqui, que nas universidades de ponta é um sinal de que a pessoa passou a noite inteira estudando. Então, para isso, a gente tem disponibilizado no mercado formulações de longo prazo que evitam esse tipo de uso. Mas é um uso, assim como se usa xaropes erradamente, medicamentos para dor de cabeça erradamente, com fins recreativos. Perigo, né? Quando errado, de maneira errada.